Vou até voltar no slide aqui, só para, né, fazer a boa. Que esse slide ficou da hora. Então, vamos para o próximo. Então, vou chamar o LightGBM só de LGBM, que é uma nomenclatura para os mais íntimos, né? E eu me considero bastante íntimo desse algoritmo, já que foram aí pelo menos algumas semanas juntos nesse trabalho. E também porque é um jeito mais fácil de falar, né? Mais prático. Enfim. O que é o LightGBM? O que é esse framework? O LightGBM é uma estrutura de aumento de gradiente distribuída de forma gratuita e open source, ou seja, de código aberto. Ele foi desenvolvido para aprendizado de máquina, para o machine learning, e foi desenvolvido pela equipe de pesquisadores da Microsoft em 2016. E assim, eu não sei se vocês perceberam, mas no slide anterior eu coloquei a logotipo de 4 linguagens de programação, que são as 4 linguagens que o LightGBM é escrito, as 4 linguagens que ele suporta, né? Como vocês podem ver, a linguagem C++, R, Python e C. E assim, ele é um framework baseado em algoritmos de aprendizado de árvore de decisão. E esses algoritmos de árvore de decisão, eles são importantíssimos para a gente poder entender sobre o funcionamento da ferramenta, e por isso eu vou explicar sobre eles para vocês com mais detalhes um pouco mais para frente na apresentação. Enfim, esse framework ele é usado para modelos de regressão, modelos de ranqueamento, classificação e outras tarefas de aprendizado de máquina. E o LGBM ele também é um algoritmo da família dos Ensemble, ou seja, assim como o AdaBoost, o XGBoost, que é o seu principal concorrente, ou o próprio GBM, que é o seu antecessor, ele é mais um algoritmo de agrupamento, pois ele faz a junção de outros algoritmos dentro dele. Inclusive, essa nomenclatura, Ensemble, ela refere-se justamente à ideia de fazer uma combinação de modelos individuais, criando um modelo mais forte e mais poderoso. E assim, o foco do desenvolvimento está totalmente no desempenho e na escalabilidade. E é justamente por isso, por esses fatores, que ele tem se popularizado tanto hoje em dia. Porque o tamanho dos dados está aumentando dia após dia, está se tornando difícil para os algoritmos de ciência de dados fornecerem resultados mais rápidos, né? Os algoritmos tradicionais. E aí que entra o LightGBM. Inclusive, esse prefixo light, ele vem justamente devido à sua alta velocidade, podendo lidar com um grande tamanho de dados e indo usar uma memória muito menor para ser executado. Outra razão pela qual o LGBM é popular é porque ele se concentra na precisão dos resultados, né? Além de também oferecer suporte ao aprendizado por GPU, que são as unidades de processamento gráfico. Inclusive, eu vou falar delas mais para frente também, vou explicar um pouquinho melhor para vocês. E aí, os cientistas de dados eles estão usando amplamente o LGBM para o desenvolvimento de aplicativos de ciência de dados. E por causa desses fatores e diversos outros, ele vem destronando os outros algoritmos, como eu falei, o XGBoost, seu principal concorrente, e o GBM, que é o seu antecessor. E ele vem destronando eles por ser muito mais veloz, né, e ter uma performance muito melhor também. Agora, a questão é, para que a gente usa o LightGBM? Quais que são as suas aplicações, né? O que a gente pode fazer com essa ferramenta tão poderosa? Bom, existem muitas e muitas aplicações que a gente pode fazer com esse framework, mas é principalmente dentro da gigantesca área de Machine Learning, que é uma área muito grande mesmo, que ele se destaca, né? Que ele se garante. Com o LGBM, a gente pode criar modelos de regressão, de ranqueamento, fazer classificações binárias ou multiclasse, que são quando existem várias classes diferentes, né? E a gente consegue também fazer predições ou previsões. Inclusive, não só LGBM, mas também algoritmos de machine learning no geral, são muitas vezes chamados de máquinas preditivas, né? Por essa alta capacidade de fazer previsões com um nível de precisão bem surpreendente. Além disso, o LightGBM ele também consegue realizar diversas outras tarefas dentro do machine learning, como agrupamentos, modelos de controle, etc. E assim, seriam muitos para eu poder citar aqui para vocês, muitas funcionalidades. Então, eu vou parar por aqui mesmo, porque agora eu vou pegar duas dessas principais aplicações da LGBM e dar uma explicação mais detalhada, junto com exemplos para vocês poderem entender melhor. Então, primeiro vamos falar das classificações, né? Tanto as classificações binárias como as classificações multiclasse. Como eu desci aí na definição, que vocês podem estar lendo também,
A classificação ela é uma sub-área do Machine Learning que atribui uma classe para uma nova observação a partir de diversas características ou variáveis de outras observações passadas, né? E existem dois tipos de classificações, as classificações binárias, que é o caso de quando existem duas classes, ou um ou zero, ou uma classificação multiclasse, quando existem três ou mais classes. Ou seja, esse modelo ele se baseia basicamente em prever a categoria de uma observação dada e nele procura se estimar um classificador que gera como saída a classificação paritativa de um dado não observado com base em outros dados de entrada. Um exemplo de classificação binária seria do tipo um modelo de classificador que utiliza dados não observados de um paciente e o classifica como doente ou não doente. Ou então você pode classificar, sei lá, uma pessoa como feliz ou triste. Daí você pode pegar características como idade, profissão e salário como dados de entrada. E um exemplo de classificação multiclasse seria como eu deixei aí na imagem para vocês, que é o caso de uma loja, por exemplo, ou uma empresa, que queira prever se um cliente comprará ou não um produto de um anúncio divulgado no site. Aí essa empresa pode classificar esse cliente de várias formas. Primeiro, como não comprador, quando ele costuma demonstrar nenhum interesse em outros anúncios que ele já viu, ou seja, ele tem o costume de pular ou ignorar esses outros anúncios. Pode classificar ele também como um possível comprador, quando ele já demonstrou algum tipo de interesse em anúncios anteriores, ou ele clicou no anúncio, adicionou ao carrinho o produto, né? Ou ele chegou até o checkout, por exemplo. Ou pode classificar também ele como um comprador de fato, quando ele tem um certo histórico de compras recorrente. E agora a gente tem um modelo de regressão, que também é bem parecido com o processo de classificação, né? Porque esse modelo ele usa características ou variáveis de observações passadas para prever um resultado. A diferença, nesse caso, da regressão para a classificação é que a regressão ela procura estimar um valor numérico e não uma classificação de uma observação. Um exemplo seria, como eu deixei aí na imagem, estimar um modelo que utiliza a idade e os anos de escolaridade de um indivíduo, não observado anteriormente, para a gente tentar prever o salário dele. Daí você pode pegar como base de dados desse modelo as idades, os anos de escolaridade e os salários de diversos indivíduos já observados anteriormente para poder solucionar esse modelo de regressão. E assim, gente, a questão é que além dessas duas funcionalidades que eu mostrei para vocês, existem diversas outras tarefas que o LGBM ele pode desenvolver dentro do Machine Learning. E devido à questão do tempo, eu não vou conseguir mostrar e exemplificar todas elas aqui para vocês. Mas bora dar continuidade. Agora que a gente já entendeu o que é o LGBM e para que ele serve, fica a seguinte dúvida. Como será que esse framework funciona de fato? Como será que é por dentro dele, né? E é isso que eu vou apresentar para vocês agora. Essa parte é um pouco mais complexa e com mais detalhes, uma parte um pouco mais chatinha, mas eu tentei fazer um resumo aqui e a gente vai com calma que vai dar certo. Seguinte, primeiro precisamos entender o que são essas famosas árvores de decisão, ou decision trees, que compõem toda a base do LGBM. A árvore de decisão é uma ferramenta que utiliza um gráfico ou um modelo de decisões e suas possíveis consequências, incluindo resultados de eventos fortuitos, que são aqueles eventos não esperados, né, aqueles imprevistos, e também custos de recursos e utilidade. Assim como um fluxograma, a árvore de decisão ela cria nós, que são os nós de decisão, que se ligam através de uma hierarquia, onde o nó mais valioso é o nó raiz e os resultados apresentados são os nós folhas, ou leaf nodes. E, de forma bem resumida, o nó raiz é um dos atributos da base de dados e o nó folha é a classe ou o valor que será gerado como resposta. Trazendo mais para a nossa realidade, do ponto de vista da decisão de negócios, em um algoritmo de machine learning, uma árvore de decisão é o número mínimo de perguntas que devem ser respondidas para a gente poder avaliar a probabilidade de se tomar uma decisão correta. Ou seja, como um método, ele permite abordar o problema de uma forma estruturada e sistemática para chegar a uma conclusão lógica. Ou seja, a árvore de decisão é uma maneira de exibir um algoritmo que contém apenas instruções de controle condicional. Agora a gente precisa ter uma base também sobre o que é o gradient boosting, ou reforço, ou aumento de gradiente, como você preferir. E assim, dentro do gradient boosting existem dois modelos. O primeiro modelo são os weak learners, ou aprendizes fracos,
ou modelos de aprendizagem fraca, que são aqueles modelos que têm uma performance quase igual ao chute, à escolha aleatória. E temos também o modelo dos Strong Learners, ou aprendizes fortes, ou aqueles modelos com aprendizagem forte. Eles têm uma performance muito melhor do que escolha aleatória ou chute, ou seja, eles são bem mais precisos. E, basicamente, o Gradient Push seria um método no qual esses Weak Learners melhoram continuamente a fim de tornarem-se Strong Learners. E, assim, ele é um tipo de reforço de aprendizagem de máquina que se baseia fortemente na previsão de que o próximo modelo irá reduzir os erros quando misturado com os anteriores. A ideia principal aqui é estabelecer resultados-alvo para este modelo futuro, a fim de minimizar esses erros. E a questão é, como se calcula os alvos? O resultado de cada caso depende do número de mudanças trazidas pela previsão e dos seus efeitos sobre o erro de previsão. Assim, se a previsão tiver uma pequena alteração e causar uma queda significativa do erro, então o resultado esperado do alvo do caso terá um valor elevado. As previsões fornecidas por novos modelos podem reduzir os erros desde que estejam perto dos seus alvos. Agora, se não houver erro causado por uma pequena alteração na previsão, então o próximo resultado do caso será zero, pois não se pode minimizar o erro alterando a previsão. E esse termo, Gradient Push, reforço de gradiente, surgiu porque os resultados dos alvos de cada caso são baseados nos erros do gradiente no que diz respeito às previsões. E cada modelo ele reduz os erros de previsão ao dar um passo na direção correta. Porém, a eficiência e escalabilidade desse modelo não são exatamente adequadas quando há mais recursos nos dados, né? Para esse comportamento específico, o principal motivo é que cada recurso deve examinar todas as variâncias e instâncias de dados para fazer uma estimativa de todos os pontos de divisões possíveis. E aí, isso torna o processo muito mais demorado, muito mais tedioso, né? E é justamente aí que entra o IGBM e todo o seu poder. Porque ele usa principalmente dois tipos de técnicas, que são a técnica do Gauss, ou gradientes com base na amostragem lateral, e a técnica EFB, ou agrupamento de recursos exclusivos. Vamos começar com a técnica do Gauss. O que ela faz? Ela vai excluir a parte significativa dos dados que tem pequenos gradientes e usará apenas os dados restantes para estimar o ganho geral de informações. E as instâncias de dados que têm grandes gradientes, na verdade, elas desempenham um papel maior para o cálculo do ganho de informações. Vamos exemplificar aqui. Suponhamos que tem um conjunto de dados com, sei lá, 500 mil linhas, sendo que em 10 mil temos erros mais altos. Aí o que o algoritmo faz? Ele vai escolher 10 mil linhas de gradiente mais alto, mais X% das 490 mil linhas restantes, que são escolhidas aleatoriamente. Aí vamos supor que X seja 10%. Então, o total de linhas selecionadas será 59 mil, porque vão ser as 10 mil, que foram selecionadas primeiro, mais 49 mil, que é 10% de 490 mil. E no total são selecionadas, então, 59 mil de 500 mil linhas, com base no valor da divisão, se encontrado. Dessa maneira, na próxima iteração, teremos um número bem menor de amostras para serem consideradas, o que também acelera o treinamento. E essa técnica do Gauss, ela pode obter resultados precisos com um ganho significativo de informações, apesar de ela usar um conjunto de dados bem menor do que outros modelos. Já a técnica do EFB coloca os recursos mutuamente exclusivos junto com nada, mas ela raramente levará qualquer valor diferente de zero ao mesmo tempo para reduzir o número de recursos. Isso afeta o resultado geral para uma eliminação eficaz de recursos, sem comprometer a precisão do ponto de divisão. E assim, dessa forma, ao combinar as duas alterações, ela irá reduzir o tempo de treinamento de qualquer algoritmo em, no mínimo, umas 20 vezes, o que é um negócio fantástico, né? Resumindo, então, o LGBM ele pode ser considerado como um conjunto de árvores de aumento de gradiente com a combinação do EFB e o Gauss, com a combinação dessas duas técnicas, né? O que o torna bem mais econômico, mais veloz e mais eficiente nas técnicas de aprendizagem de Machine Learning. E agora, continuando ainda dentro do LGBM, como eu disse no início da apresentação, ele é um algoritmo da família dos ensemble, ou seja, refere-se a uma combinação de modelos individuais criando um modelo mais forte e mais poderoso. Além disso, ele é um algoritmo possível de trabalhar com clusters de computador.
que são a junção de vários HDs, né? Em ambientes de Big Data. Ou seja, ele é uma ferramenta perfeita para você trabalhar com grande escala. E uma vez que o LGBM é baseado em algoritmos de árvore de decisão, ele cresce as árvores de forma horizontal, como vocês podem ver na imagem. Enquanto os outros algoritmos, eles crescem as árvores verticalmente, o que significa que o LGBM ele cresce a árvore em forma de folha, enquanto os outros algoritmos crescem em níveis. E funciona da seguinte maneira, ele vai escolher a folha com perda máxima de delta para crescer. E ao crescer a mesma folha, o algoritmo leafwise ele pode reduzir mais perdas do que um algoritmo de nível. E daí resulta em uma precisão muito melhor, né, que raramente pode ser alcançada por qualquer um dos outros algoritmos de boost que existe. Além disso tudo, o LGBM também usa o algoritmo baseado em histograma, ou seja, ele armazena valores de recursos contínuos em compartimentos discretos, que prendem o procedimento de treinamento, garantindo assim uma maior velocidade, né, nesse processo de treinamento e uma eficiência muito maior também. Outra questão que eu achei muito importante colocar aqui, né, e precisamos nos atentar, é sobre o problema do overfitting, que vários outros grupos citaram aí, né, pra gente, que é uma dor de cabeça muito grande para os algoritmos de machine learning. O overfitting, ou sobreajuste, traduzindo para o português, é um termo usado em estatística, na verdade, e é usado para descrever quando o modelo estatístico se ajusta muito bem ao conjunto de dados anteriormente observado. Porém, ele se mostra muito ineficaz para prever novos resultados. Para deixar mais claro, a gente precisa entender que é comum, né, que uma amostra apresente desvios causados por erros de medição ou fatores aleatórios. E o sobreajuste ele ocorre justamente quando o modelo ele se ajusta a esses erros, a esses desvios, né? É como se o algoritmo meio que se acostumasse com esses erros e ele criasse um modelo meio desregulado. E assim, até que o modelo sobreajustado, ele apresenta alta precisão quando testado com o seu conjunto de dados. Porém, ele não é uma boa representação da realidade, né? E por isso ele deve ser evitado. É bem comum que esses modelos de overfit eles apresentem uma considerável variância, né? Que seus gráficos tenham várias pequenas oscilações. Portanto, espera-se que os modelos representativos eles sejam muito mais regulares e convexos, ou seja, que eles representem muito melhor a realidade. Né? Como vocês podem ver aí na imagem, a linha verde ela representa um modelo sobreajustado com overfit, né? Enquanto a linha preta representa um modelo sem erros, um modelo mais regularizado, que é o caso do LightGBM, quando você se atenta para a definição e o uso imprescindível mesmo de alguns parâmetros que são muito importantes, como o MaxDeep, que é um parâmetro que ele define a profundidade máxima da árvore de decisão, ou o parâmetro MinDataInLeaf, que define o número mínimo de dados de uma folha. Bom, agora que a gente já entendeu tudo isso até aqui, né, desde o que é o framework LightGBM, para que a gente pode usá-lo, como é o seu funcionamento, a questão que fica é, por que eu deveria usar essa ferramenta, né? Quais que são as suas vantagens, quais são os seus benefícios? Então, vamos lá. Dentre as suas principais vantagens estão a velocidade de treinamento muito mais rápida e a maior eficiência. Como eu mencionei anteriormente, o LGBM ele usa o algoritmo baseado em histograma, né? Ou seja, ele armazena valores de recursos contínuos em compartimentos discretos que prendem o procedimento de treinamento. E aí dá muito mais velocidade, muito mais eficiência. Ele também apresenta um menor consumo de memória, justamente porque ele substitui os valores contínuos por esses compartimentos discretos, o que resulta em um menor uso de memória. É indiscutível também, né, que o LGBM tem uma melhor precisão do que qualquer outro algoritmo impulsionador. Ele produz árvores muito mais complexas, seguindo a abordagem de divisão sábia das folhas, em vez de uma abordagem de níveis, que é o principal fator para ele alcançar maior precisão. Outra característica que é notável do LGBM é a sua compatibilidade com grandes conjuntos de dados. E assim, ele é capaz de funcionar igualmente bem com grandes conjuntos de dados, com uma redução significativa no tempo de treinamento, se comparado com o seu principal concorrente, né, que é o XGBoost. Além disso tudo, esse framework ele conta com um suporte de aprendizagem paralela, distribuída e GPU. E o que são essas GPUs, né? Essas GPUs elas são as unidades de processamento gráfico. E sim, elas foram originalmente desenvolvidas para acelerar o processamento gráfico. Porém, elas também podem acelerar drasticamente os processos computacionais
para Deep Learning. Elas são muito bons mesmo. Elas são uma parte essencial de uma infraestrutura de inteligência artificial moderna, e novas GPUs estão sendo desenvolvidas e otimizadas especificamente para Deep Learning. Bom, esses são alguns, né, dentre outros vários motivos que eu recomendo vocês usufruírem do LightGBM, que é uma ferramenta muito poderosa, né, para Machine Learning. Mas agora eu vou passar a palavra para o meu parceiro Fabrício, que ele vai dar continuidade à apresentação, mostrando para vocês como que a gente pode usar de fato esse framework de forma mais prática. Boa tarde. A partir de agora eu vou ensinar como usar o LGBM. Pode passar, Matheus? Sim, a parte relativa à instalação de bibliotecas é tranquila, é bem simples. Vocês já viram exemplos com as outras apresentações. Se você estiver usando um notebook, como por exemplo o Colab ou Jupyter, você só importa direto, né? Importe LightGBM. E caso você queira, como LGB para facilitar ali quando você for escrever seu código. Ou se você estiver usando uma IDE que não tem esse suporte ainda, você faz o pip install e depois importa ela. Aquele comando data ali é o comando que geralmente se usa, principalmente em competições, quando eles já te dão um dataset, que é do Pandas, aliás, não é nem do LGB, para leitura do dataset direto de um site. Pode passar. Esse é o cerne do LGB, essa quantidade absurda de parâmetros e de hiperparâmetros. São muitos. Pode falar. Inclusive, eu queria trazer uma curiosidade aqui para vocês, né? Não sei se você sabe, mano, mas dentro do LGBM existem mais de 100 frameworks. Muita coisa, né, mano? Doideira demais. Mais 100 parâmetros. Parâmetros. São tantos parâmetros que são divididos em subcategorias, né? Principais, dataset, controle, conversão, métricos. São muitos, o que pode assustar no começo, mas calma que você não vai precisar de tudo e muitos são relativamente fáceis de usar. Eu deixei aqui de outra cor em laranja os que eu vou usar no código de exemplo que eu vou mostrar para vocês, e eu vou dar aqui um breve parecer do que eles são. Volta aí rapidinho, Matheus. O NumLeaves são o número de folhas. Como o Matheus tinha explicado, o LGB ele funciona diferente dos seus concorrentes, né? Ele divide em folhas, não em nódulos. Então, ele precisa de um parâmetro específico para determinar esse número de folhas. Ele é padronizado com 31, mas aí você vai decidir. O Objective, ele vai determinar o tipo de trabalho que você vai fazer, né? Seja regressão, binário, multiclasse, cross entropy. O MaxDef não é exclusivo do LightGBM, você tem também no XGB, em AdaBoost e outros também, é a profundidade máxima dessa árvore, a fim de evitar o overfitting, como o próprio Matheus já tinha especificado, o overfit, evitar o enviesamento do seu código. Learning Rate, autoexplicativo, é a taxa de aprendizado, e o MaxBeam é um processo que ele vai aumentar a precisão. Se você precisa de um resultado com um nível de precisão maior, você aumenta esse MaxBeam, só que ao custo de velocidade. Ele vai ser mais lento para gerar. Passar. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que nós temos. Como o foco e o principal ponto forte dele é a velocidade em comparação aos outros, é isso que eu vou mostrar para vocês. Um comparativo do LightGBM contra o XGBoost, que é o mais utilizado hoje em dia. Só essa minha imagem desfoca. Deixa eu abrir a apresentação aqui, só um momento. Apareceu aí? Bom, aqui eu vou fazer um exemplo do código, é um comparativo, né? E o objetivo desse código é a construção de uma máquina preditiva, que a partir dos históricos de dados da empresa, ela vai fazer a previsão de renda dos seus colaboradores.
Essa fonte de dados, ela é de uso livre, eu achei nesse site aqui. Esse site tem vários datasets para vários usos, não só para modelo em árvore, né, para vários usos. Recomendado você dar uma peadinha lá, ver se tem alguma coisa que pode ser utilizado para você nos seus estudos. Vamos lá começar. Vamos começar com a parte de análise exploratória de dados. Esses dois aqui já estão aqui. Eu deixei pré-colocado, caso você queira baixar o notebook e rodar ele no seu computador, né? Porque o pip-install não é necessário na biblioteca do Colab, ele já está pré-instalado. Eu vou importar as bibliotecas, como os grupos de ontem já falaram, nenhuma plataforma trabalha sozinha, então eu tive que importar também o NumPy e o Pandas, e lá embaixo eu importei também o Scikit-Learn. Eu deixei lá em específico, porque são partes mais complicadas, e aí eu deixei mais específico para saber o momento em que você vai usar ela. Vou importar ela aqui. Vou importar o LightGBM, vou importar o XGBoost e os dados. Eu utilizei aquela estrutura que eu mostrei para vocês, eu não peguei especificamente direto do site, eu peguei de um GitHub que tem aquele exato arquivo CSV. Eu só precisei especificar que, como é um arquivo CSV, ele é dividido por linhas, tá aqui, e aí eu pedi para plotar os dados. É um dado de pessoas adultas, né, que a idade, o tipo de trabalho dela, se ela trabalha para o governo, se ela trabalha para o Estado, nação, se ela trabalha privado, se ela é um profissional liberal, e um peso específico com relação a isso, a educação dela, e um número também, uma variável para esse peso. Mas o nosso foco, como já foi explicado, era a renda, né? Então, são 32.561 a nossa base de dados e 15 colunas, né? Aqui no final, o salário. Eu vou trocar isso aqui já para mostrar como é que troca, mas está aqui, ó, o foco de pessoas que está dividido em duas categorias: pessoas que ganham menos ou 50 mil e pessoas que ganham mais de 50 mil dólares por ano. Eu vou setar o nome às colunas e eu vou trocar a coluna para evitar de confusão, porque, nossa, a pessoa ganha 50 mil reais por mês, porque nos Estados Unidos geralmente o salário é indicado por ano. Então eu coloquei aqui, troquei para renda. Só isso que eu fiz. Se você quiser traduzir para deixar em português, também pode fazer, à vontade. Tranquilo, essa parte. Vamos lá. Agora eu vou pegar os dados aqui. Então, 15 linhas, né? 15 colunas, que é a idade, a classe de trabalho, educação, entre outras coisas. Isso aqui é nossa variável foco, né? Nosso foco. Não tem nenhuma variável nula e elas são divididas em variáveis inteiras e em objetos. Mas o XGBoost e tanto o LGBM quanto o XGB, eles só trabalham com variáveis numéricas. Então, nós vamos precisar trocar isso. Vamos começar aqui com pré-processamento de dados. Vou pegar minha variável principal e trocar. Vocês lembram que ela estava dividida em menos de 50 mil e mais de 50 mil. O que esse processamento do Scikit-Learn vai fazer, esse label encoder? Ele vai pegar 1 e transformar em 0 ou em 1, porque é só isso que ele lê, né? Vou abrir a variável, colocar como label encoder e transformar. Quem ganhava menos de 50 mil por ano vai ganhar 0, um valor 0. Quem ganhava mais vai ganhar o valor 1. Você pode ver aqui que tudo agora virou variável inteira. Era variável objeto. E você tem 24.720 pessoas que ganham menos e 7.841 que ganham mais. E agora eu vou fazer o One Hot Encoding, que é a criação de variáveis dummy, que é basicamente o mesmo processo, só que quando você tem mais do que duas, porque lá era mais ou menos, né? Por exemplo, isso já não vai funcionar com a classe de trabalho, que foi aquela que eu expliquei para vocês. Então, o que ele vai fazer? Se a pessoa trabalha para o governo, por si só ou privado, o que ele vai fazer? Ele vai criar 3 categorias, 3 novas colunas, né? 3 novas colunas, e aí ele vai binarizar. Se a pessoa trabalha para o governo, ela vai ter um 1 naquela coluna e 0 nas outras. Então, eu vou fazer isso para todas, fazer esse One Hot Encoding.
E quando eu terminar, eu vou remover, vou fazer um data drop aqui, daquelas anteriores que eu fiz, porque eu não preciso. Ele só trabalha com variáveis numéricas, as variáveis que não são numéricas não são necessárias, ele não sabe trabalhar com elas. E agora que eu tenho essas colunas, eu vou unir usando o concatenado pandas, e eu vou plotar aqui para ficar fácil de vocês entenderem, caso vocês não tenham entendido. Aqui, ó. Vocês podem ver que antes tinham 17 colunas, agora tem 109, justamente por causa disso. Aqui, ó, por exemplo. Antes tinha o tipo de emprego, e agora ele colocou o trabalho federal, trabalho local, nunca trabalhou, privado, autoempregado, né, profissional liberal. Então, se a pessoa ela trabalha para o governo, ela vai ter um nele e zero em todas as outras. E ele fez isso com todas as outras categorias. O nosso foco está aqui, ó, ele 0 em 1, que é o processo anterior que eu tinha demonstrado para vocês. Só 2, porque ele só mostra os 5 primeiros e os 5 últimos. Dessa parte que ele mostrou para a gente, só 2 ganham mais de 50 mil por ano, 50 mil dólares. Vamos rever o nosso dado. 32 mil entradas, né? E você pode ver que só tem variáveis inteiras agora, não tem mais objeto, com um uso de memória bem pequeno, que, como o Matheus já tinha falado, é o foco dele. E agora, o que é esse Data Duplicator? Ele é feito para evitar dados que possam ter vindo duplicados, né? E por que a gente precisa tirar esses eventuais dados que não eram complicados? É o tal do enviesar. Você precisa fazer isso para evitar que se enviese seus dados. E aí você pode ver aqui, ele achou 24. E aí nós vamos retirar esses dados, fazer o data drop aqui, realinhar, e você vê que agora não tem mais nenhum. Eu tirei as linhas possivelmente duplicadas, e agora eu vou fazer o mesmo processo com as colunas. É a mesma coisa, só muda a função. Agora eu vou novamente olhar. Vocês podem ver que aqui só tem 107 entradas com relação a colunas. Antigamente tinha 109. E aumentou um pouquinho de memória de uso. Agora vamos para o foco da nossa apresentação, que era a variável income, né? A renda das pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos separar os dados em conjunto. E o que isso significa? Eu vou montar duas variáveis, x e y. A variável x vai ter todas as colunas, com exceção da coluna renda. Essa vai ficar só na variável y. Aqui. E eu vou plotar aqui a x para vocês verem que reduziu, né? E se vocês prestarem atenção, não tem mais renda. A renda não existe na variável x. Estou passando aqui, porque tem bastante coisa para ver, mas está lá no material, se quiserem dar uma olhadinha. Aí, vamos inserir os valores na variável foco. E o que é inserir valores na variável foco? Caso você, todo esse processo, tenha criado por acidente variáveis missing, isso pode dar um problema, né? Pode dar erro no seu sistema e você precisa trocar. Você escolhe, você pode trocar, né? Eu vou aqui na variável y. Você pode trocar pela média, pela moda, pela mediana. Eu vou trocar pela moda aqui, mas isso você tem que ver o que vai funcionar melhor para o seu projeto. E agora, a parte mais importante está chegando, né? Eu vou dividir o dataset em teste e treino. Novamente, é o scikit-learn e o treino, né? A divisão do teste. Aí a variável x de treino, x de teste, y de treino, y de teste. A variável de divisão. E aí o que ela só faz? Você dá as variáveis x e a variável y. E o tamanho do teste, que é 30% do total. Agora nós vamos fazer uma comparação. Primeiro eu vou mostrar o XGBoost. Como funciona o XGBoost? Nós nem explicamos, né? Mas só dar uma passada aqui. O XGBoost, como são muitos dados, ele vai ser guardado em uma matriz densa. Isso é específico dele. E essa label vai ser usada para definir a nossa variável de saída, né? A variável de treino e a variável de teste, ambas em matriz densa, por isso D-matrix. Agora nós vamos ajustar os parâmetros do XGBoost. MaxDef,
que até o Matheus já tinha comentado, vai ser colocado sim. O eta, o silent, o objective, que eu já tinha falado, que é binário, ele só trabalha com binário. E vamos colocar uma variável métrica aqui também, que é a área sobre a curva, porque é um parâmetro que, além da acurácia, ela define a eficiência do... E como nós vamos fazer um comparativo aqui, nós vamos fazer a área under the curve, ROC, que é a área sobre a curva ROC, tanto do LGBM quanto a do XGB, para vocês verem o quanto ele mantém a eficiência sendo bem mais rápido. E vamos treinar o modelo aqui. Demora um pouquinho, coisinha pouco. Podem ver aqui que ele demorou 2 segundos. Essa parte aqui, ó, eu esqueci de comentar, eu coloquei o número de rounds, que é basicamente o epoch, que já foi explicado por grupos anteriores. E eu importei um date time aqui para mostrar quanto tempo ele ia demorar, e depois eu ploto ele na tela. Demorou 2 segundos e 548 microsegundos. E agora vamos fazer as predições, e eu vou o número de predições e o comprimento desses registros, né? São 9.755. Mas, novamente, esse valor é dado em probabilidade. Então, né, 0, mas nenhum dos dois trabalha com isso. Ele vai trabalhar com binário. Então, eu vou ajustar o limite. Eu deixei o limite aqui para 50%. Se a pessoa tem 50% de chance de ganhar mais, ele vai setar para 1. Se ela não tem, vai setar para 0. Caso você precise de uma barra mais alta, você pode aumentar esse limite, por isso que eu já deixei aqui específico para você notar. E vamos lá, rodar o sistema. Tá ok. Agora nós vamos avaliar essa máquina e vamos avaliar a acurácia dela, a precisão. Que 86,58%. Né? 86,58%. Guarda esse valor para lembrar do LGBM. Agora nós vamos fazer o mesmo processo, só que com LGBM. Então, lembrando que o LGBM ele tem mais parâmetros, então ele vai ter o número de folhas, que como eu tinha falado, o padrão é 31, mas para funcionar bem eu coloquei 150, isso vai depender do trabalho. Max Depth, a taxa de aprendizagem, o Max Bean, lembrando que o Max Bean, se você aumentar, vai aumentar a sua precisão, mas vai reduzir a sua eficiência. O foco aqui é eficiência, então vamos lá. E o Train Data, que é a mesma coisa que eu tinha falado, né? A X de treino e o Y de treino. Parametrização, métrica, que é a área sobre a curva, que é em binário. Agora vamos colocar 50 rounds, 50 é o equivalente ao epoch, que eu já tinha falado, e avaliar quanto tempo demora. Você pode ver que é bem mais rápido. Ele demorou 288, o outro demorou 2 segundos, ele não demorou nem meio. Mas vamos continuar. Agora vamos fazer a predição com LGBM. Primeiro, ele vai mostrar as 5 primeiras previsões, daqueles 5 primeiros valores que tinham sido mostrados. E agora eu vou fazer aqui a mesma coisa do registro, que é o mesmo valor, óbvio, é o mesmo dataset. E eu vou fazer a mesma coisa, mantendo os 50%. E vou calcular a acurácia dele. 87,03. O outro era 86 pontos alguma coisa. Ah, mas é muito pouco. Em teoria. Porque dependendo da sua base de dados, essa diferença pode ser mais visível. E com a alteração dos parâmetros, você pode ter uma diferença maior. Vamos fazer o teste aqui. O número de valores que deu 0, o número de valores que deu 1, na variável renda, que era o nosso foco, que são inteiros. Agora nós vamos fazer o... Mano, deixa eu só te falar que tá com ruído no seu fone. Tá com ruído? Tenta dar uma mexida nele. Começou agora. Resolveu? Não, ainda tá... Espera aí, então. Tava de boa e agora tá com isso. Agora não estamos te ouvindo. E agora? Voltou o ruído. Nossa, mas tá muito forte o ruído. Pior que tá, mano. F demais.
Tem outro fone aí? Eu tenho outro fone aqui, só não sei se eu vou tentar, peraí. Só um momento. Não, Desculpa de aí. boa. Quem sabe faz ao vivo. Tá escutando agora? Nossa, 1000 vezes melhor. Muito vezes melhor? Então vai esse mesmo. Eu vou até ficar segurando o microfone aqui. Deixa eu voltar lá. Desculpa, pessoal, problemas técnicos, como o Lucas falou. Estava aqui, né? Calculando a área sobre a curva, que é o outro parâmetro de comparação entre as duas frameworks. Está aqui. 76,54%. Agora nós vamos comparar com o LGBoost, que nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou calcular a área sobre a curva com o LGBoost. Foi essa que eu acabei aqui. Essa aqui foi para o XGB, agora é para o LGB. E agora eu vou criar um data frame para comparação, para vocês terem uma ideia da diferença. Tá aqui. O LGB, nas mesmas situações, ele se comportou um pouco mais preciso e nos dois atributos, né, na área sobre a curva ROC e na acurácia. Mas o foco dele foi justamente o tempo de execução, que ele foi muito mais rápido, e isso é muito útil principalmente em competições de machine learning, né? Se você mexe no Kaggle e faz se dispõe a fazer a competição lá, o tempo é uma coisa muito importante. E aí eu deixei aqui que ele é aproximadamente 7 vezes mais rápido, pode ser mais ou pode ser menos, isso vai depender dos parâmetros que você coloca, mas a gente rodou esse aqui por volta de 15, 16 vezes e deu por volta de 7 vezes mais rápido. Agora eu vou voltar aqui e falar aqui os prós e contras de usar o LightML. Volta aqui. Bom, com relação às vantagens e desvantagens, que já foi mostrado para vocês já viram, a vantagem é que ele é mais eficiente, ele está pau a pau com os outros, ele tem um desempenho igual, ele tem um desempenho melhor porque ele gasta menos RAM, ele tem um consumo de memória muito menor, e a velocidade vocês viram que ele é muito, muito mais rápido. Esse é o foco dele, esse é o principal. Agora, com relação à desvantagem, nós temos duas vantagens e mais uma que eu vou citar, que não são exatamente desvantagens, mas podem ser considerados para quem é novato. E o que são? Eles têm muitos parâmetros. Como o Matheus já tinha falado e eu já tinha repetido, ele tem mais de 100 parâmetros. Isso pode assustar e pode ficar complexo muito rápido, né? Mas fica tranquilo, se você for mexer nele, mexe com calma, testa bastante que vai passar, vai dar certo, você vai entender. E como o Matheus, novamente, já tinha citado, ele é focado no Big Data, ele é focado em dataset grande. Então, se por um acaso você treinar ele com um dataset pequeno, ele tem uma tendência a causar um overfit. É justamente por isso que ele tem vários parâmetros para segurar o overfit. Eu vou postar, Lucas, pode ficar tranquilo. Já terminando aqui, eu vou postar o material. E a última desvantagem, que não é nem culpa dele, é a adesão, que em relação aos outros ainda é muito menor. Mas isso está rapidamente mudando, principalmente por causa das competições de Kaggle, que eu já tinha avisado, porque como ele é muito rápido, ele tem adoção maior, mas ainda é menor. Então, se você for procurar conteúdo dele a respeito, é muito fácil você achar conteúdo dos concorrentes do que dele. Mas é para isso que a gente está aqui e nós estamos aí. Bom, é isso, gente. É isso aí. Vocês viram que ele parece ser um pouco complexo, um pouco difícil de mexer, mas com um pouquinho de calma. Pega os exercícios, o exemplo que eu mostrei aqui está lá. O segundo exemplo, que foi o que o Luiz Felipe deixou para a gente, está lá também. Dá uma mexida, dá uma brincada. Parece difícil, mas se você achar muito difícil,
Dá uma pausa, no outro dia você volta, pode ficar tranquilo, vocês vão conseguir, né? Se a gente conseguiu, vocês conseguem. E tá tudo lá no material de apoio. Tem muito mais coisa explicada, detalhada também. Tá tudo lá.